Pode se colocar sentados, por gentileza. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Jesus, pelo teu mover, por cada palavra e pela sua presença maravilhosa aqui, Jesus. Continua com cada um de nós e ministra, Senhor, aos nossos corações a tua palavra. Que o nosso coração, a nossa mente possa estar atenta e direcionada somente na sua palavra. E que todas as outras vozes, Jesus, sejam colocadas no mudo. E que somente a tua voz seja exaltada nesse momento. É isso que eu oro, é isso que eu declaro em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Vocês estão bem? Eu tô bem também, graças a Deus. Eu tenho que falar meu bordão, né, gente? É a minha marca. Bom, vou pedir para os irmãos abrir. Quem tiver com a Bíblia aí ou com o seu smartphone, eu peço para vocês abrir em 2 Samuel, capítulo 9. Eita glória! Segunda Samuel, capítulo 9. Quem abriu, diga amor. Quem não abriu ainda, fala em Cristo. Então abram. Bom, meu Deus, 8h17. Bom, queridos, eu já vou colocar o tema da mensagem para que eu possa compartilhar um pouco daquilo que o Senhor me deu e que essa palavra possa falar ao seu coração e o Espírito Santo possa ministrar a cada um de nós. Bom, o tema da mensagem é: quem somos diante do Rei? E eu quero que você se coloque no lugar. Nós vamos falar sobre Mefibosete. Mefibosete, para quem não conhece, ele é neto do rei Saul. Então eu quero que você se coloque no lugar dele, tá? E como o tema da mensagem é quem somos diante do rei, nós vamos falar sobre o rei Davi também, né? E aqui a figura do rei Davi representando o nosso rei Jesus. Amém? Então, 2 Samuel capítulo 9 diz assim: certa ocasião Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade, a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Quero parar aqui por enquanto. No verso 3, Davi, no contexto, ele pergunta: ainda há algum parentesco em relação ao rei Saul? Porque o meu amigo Jonatas, filho de Saul, eu quero honrar minha amizade com ele. E nesse momento foi após a morte de Saul e também de Jonatas. E aí passou um tempo e Davi começou a questionar: será que ainda há um parentesco, ainda há alguém da família de Saul para que eu possa mostrar lealdade? E aí Ziba, servo de Saul, falou assim: ó, tem o neto dele, tem o neto de Saul, filho de Jonatas. Só que no verso 3 ele fala o quê? Ele não fala nem o nome do filho de Jonatas.
Ele fala, no finalzinho do verso 3, respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E eu quero trazer isso, me chamou a atenção, porque no verso 3, Ziba identificou o filho de Jonatas, neto de Saul, não por quem ele era, mas pela condição que ele estava. Aleijado dos pés. E muitas das vezes as pessoas, quando vai olhar para nós, elas não vão ver quem nós realmente somos. Elas vão olhar para mim e para você e ver a nossa condição. O momento que nós estamos passando. Vai falar assim, a Ellen lá, inconstante. A Ellen lá, que não sabe lidar com dinheiro. É um exemplo, tá? Olha lá, a Ellen que não sabe lidar com as pessoas. A Ellen que tem problema com fofoca. Olha a Ellen que não consegue falar a verdade. E as pessoas começam a olhar para nós pela nossa queda, pela nossa dificuldade, pelo nosso pecado, pelas nossas limitações. Só que eu não quero parar por aí, você se sentir, nossa, é mesmo, Ellen, nossa, como eu sou coitada, como eu sou coitado. E a gente entrar na desgraça da autocomiseração, nos fazendo coitadinhos. Mas aí, diante desse contexto, nós vamos ver que Ziba, servo de Saul, olhava para Mefibosete pela condição que ele tinha. Só que o rei Davi não olhava desse jeito. O rei Davi olhava o filho pela descendência a qual ele pertencia. E é isso que o Senhor Jesus, quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele não vê a nossa condição. Ele não vê o nosso pecado. Ele vê a nossa descendência. Ele vê da onde você é. Qual é a sua origem. E por isso eu quero trazer esse conceito para nós, para que nós vamos começar a entender quem nós somos diante do Rei. Quem nós somos diante de Jesus. Nós não podemos nos apresentar como o nosso pecado. Nós não podemos chegar até Cristo pela condição que nós estamos. Feridos emocionalmente, com dificuldades espirituais, com dificuldade, problemas financeiros, familiares ou com o casamento a ruínas. Eu não sei qual é uma condição que você passa hoje, mas eu quero incentivar você a não se apresentar diante de Jesus com a condição ao qual você está nesse momento. Porque Ele não olha essa condição, Ele olha a sua descendência. E aí, continuando no verso 4. O rei começa a perguntar então para Ziba: aonde está ele? Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Verso 5. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Olha só, a figura do rei Davi aqui para mim é nítido. Aonde quer que nós estejamos, o Senhor vai nos encontrar. Aonde quer que eu e você estejamos, o Senhor vai nos chamar, independente da nossa condição. O rei Davi falou assim, ó, não importa onde quer que ele esteja, se ele está em Lodebar, vai lá buscar ele. Ele está aleijado, ele não pode vir até mim, mas então vai lá buscar. O seu pecado, a sua dificuldade, a sua limitação não vai impedir você de ter um encontro com o rei. Não permita que o tempo que você está vivendo hoje te impeça de ter um encontro com o rei. Porque ele está chamando você e ele está te buscando aonde você está. Ele está te buscando em Lodebar. Não importa a distância que você está. Ellen, eu não estou sentindo Jesus. Ellen, eu não sei falar com ele. Ellen, eu não tenho vontade de falar com Jesus. Não importa. Só deixa ele te buscar. Deixa ele te alcançar. Não resista mais à presença de Jesus. E eu achei que eu ia pregar sobre isso, resistência, em relação à presença de Deus.
Mas eu quero incentivar você hoje a não resistir mais ao chamado do rei. A não desistir do chamado que o Senhor tem para mim e tem para você. Não importa onde você está. O rei vai te chamar. E se ele está te chamando, espera que ele está te buscando. Você está aleijado? Você não consegue? Você não tem forças? Não tem problema. Ele não se limita às nossas limitações. Ele vai buscar em Lodebar. Ele vai buscar aonde quer que eu e você estejamos. Continuando. Vamos chegar na mesa. Verso 6. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante do rei Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Perguntou Davi: Mefibosete? Ele respondeu: sim, sou o teu servo. Lembra que eu falei? Ziba, quando lembrou do filho de Jonatas, lembrou do neto de Saul, ele falou: tem um filho que é aleijado. Mas quando o rei olhou para Mefibosete, olhou para aquele aleijado, ele não falou: é você o filho aleijado de Jonatas? Não. O rei olhou para ele e falou assim: Mefibosete, é você, Rodrigo? É você, Aline? É você, Julie? Ele não vai olhar para você e ver a sua condição. Ele vai te amar pela sua condição. E ele vai confirmar quem é Mefibosete. E aí, no decorrer dessa história, Mefibosete, no verso 7, ele começa a demonstrar um certo receio por estar na presença do rei. Porque, imagina comigo, anos se passaram e a gente vai chegar num ponto da mensagem que você vai entender o porquê. Não sei se você conhece a história de Mefibosete, o porquê ele estava aleijado. E ele passou a sua vida inteira nessa condição. Imagina a autoestima dele. O vô morreu. O seu pai morreu. A mãe, a Bíblia não cita, não é desconhecida até então. Como foi a vida de Mefibosete durante tantos anos e durante o tempo que o seu avô e seu pai tinham morrido? Quem cuidava, quem ajudava ele, como ele lidava com as circunstâncias ao seu redor? A gente não sabe. Mas imagina como está a sua autoestima hoje. Como está a sua fé hoje? Realmente, nós estamos crendo nisso aqui? Na nossa identidade diante do Rei? Diante de Jesus? E a Bíblia diz no verso 7 que Davi fala assim, Mefibosete, não precisa você ter medo. Ei, não precisa ficar desesperado. Lembra que ele se prostrou e começou a adorar ali. E aí Davi começa a falar, não precisa você ter medo, pois é certo que eu tratarei você com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. É continuação da ministração do Júnior. Falamos sobre a mesa na semana passada. Só que como está a sua identidade sentado à mesa de Jesus? Você está com medo? Jesus está falando aqui, através do rei Davi. Não tenha medo. Não se limite à condição que você está.
se você está aleijado, se você está manco, se você está ferido, não se limite à sua condição. Não tenha medo de sentar à mesa, porque eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas. Eu tratarei você com bondade por causa da sua descendência. Eu tratarei você com bondade porque você já foi chamado pelo meu pai. E Davi chama Mefibosete e declara: e você comerá sempre à minha mesa. Você não é a sua condição. Uma frase que o Espírito Santo me deu hoje. Você não é a sua condição, mas a sua condição mostra quem você é. Vou repetir. Você não é a sua condição, mas a sua condição mostra quem você é. Mefibosete não era o aleijado, mas ele era neto e filho do rei Saul e de um guerreiro, Jonatas. E Davi lembrou quem era descendência de Mefibosete. E eu quero trazer você aqui para lembrar você da sua descendência. Você não nasceu na sua família com os seus pais porque eles quiseram, por vontade humana ou por acidente. Você nasceu porque Deus, de acordo com a vontade de Deus, porque Deus quis que fosse assim. E tudo que você passou está construindo quem você é. A condição e a história de Mefibosete roubou dele mesmo quem ele era. A história de Mefibosete roubou a verdadeira identidade. E o que tem roubado a sua identidade hoje? O que tem tirado o que o Senhor já decretou sobre a sua vida? O que roubou, o que está distorcendo o seu olhar para você mesmo? A sua autoimagem. Ei, você não é a condição que você está hoje. Mas essa condição vai revelar quem você é. E quando Davi declara: eu vou restaurar, eu vou devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô, e você vai sentar na minha mesa. Mefibosete, olha a reação. Olha a reação de Mefibosete. O Senhor, nós falamos aqui, nós cantamos, que nós vamos lembrar das promessas. E aqui Davi prometeu: eu vou te devolver. E olha a reação de Mefibosete. E como eu e você estamos reagindo às promessas que Deus já tem nos dado. Como eu e você temos reagido às promessas que o Senhor já tem decretado sobre nós. Nós estamos fazendo o quê? Quem é o teu servo? Jesus, quem sou eu? Quem sou eu para liderar? Quem sou eu para orar por alguém? Quem sou eu para ofertar algo na vida de alguém? Quem sou eu para servir? Quem sou eu para ter esse emprego? Quem sou eu para ter essa família, Jesus? Eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Eu não sou importante nessa igreja, Jesus. Eu não faço diferença aqui. Como tem sido a sua reação aonde o Senhor te colocou?
E Mefibosete começou a questionar quem ele era. Falou assim, quem eu sou? Quem é o teu servo para que o Senhor se preocupe? E ele falou, eu sou um cão morto. Por que você está se preocupando? Por que o Senhor está se preocupando? Eu sou um cão morto. Eu não sirvo para nada. O que você faz com um cachorro morto? Olha a identidade de Mefibosete. Olha a autoestima que ele tinha sobre ele mesmo. Como você tem se olhado diante do rei? Como você tem se portado diante de Jesus? Como ninguém? Como uma pessoa que é incapaz? Que não vai dar certo? Que não consegue fazer algo? Olha a reação de Davi. Apesar de Mefibosete questionar, olha, quem sou eu para que o Senhor se preocupe? Eu sou como um cão morto, eu não sirvo para nada. Só que o posicionamento de Davi, a certeza de quem ele é, de quem Mefibosete era, da descendência e daquilo que pertencia a ele como direito, como herança, não mudou. A visão de Davi não mudou diante da visão que Mefibosete tinha de si mesmo. E a mesma reação a qual Jesus tem sobre nós. Independente de como nós pensamos sobre nós mesmos. Ou da nossa condição. Os pensamentos de Deus não mudam por conta dos nossos pensamentos sobre nós mesmos, sobre a nossa família. Não adianta você decretar algo, porque o Senhor já decretou. A forma qual eu e você nós pensamos sobre a nossa condição não muda os pensamentos de Deus sobre nós. Nós só precisamos clamar e orar. Senhor, me ajude a olhar como o Senhor olha. Devolva a identidade que o Senhor já me deu. Eu não quero mais enxergar a minha limitação. Eu não quero enxergar a minha incapacidade, a minha condição de aleijado. Mas reafirma e confirma a minha identidade diante do Senhor. Verso 9. Então, a reação de Davi diante da baixa autoestima e da condição de Mefibosete. Então o rei convocou Ziba e disse: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você e seus filhos, seus servos, cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisão na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Imagina nesse contexto que Davi começa a pegar e chama o servo de Saul e fala: você vai devolver todos os bens, tudo que é da família dele. Só que agora, você, os seus filhos, os seus servos vão cultivar a terra, vocês vão colher, vocês vão fazer tudo isso e vai pegar toda essa provisão na casa do neto do seu senhor. Só que Mefibosete não vai se alimentar disso. Mefibosete não vai desfrutar dessa colheita e dessa provisão. Mas ele vai comer a minha mesa todos os dias. Ele não vai usufruir somente dos frutos da sua terra, mas ele vai começar a comer diante de mim. Ele vai participar da minha mesa. Ele vai continuar a se alimentar comigo. Não vai ser mais de acordo com a sua herança.
pastor tá lendo aqui meu esboço, restauração. A restauração de Davi em relação ao cultivo, à colheita, não ia ser para Mefibosete. Então aquilo que nós estamos cultivando, aquilo que eu e você estamos colhendo, não vai ser para nós, mas para que outras pessoas possam acessar a mesa, possam acessar a comunhão, o relacionamento entre os irmãos, entre a igreja, entre o relacionamento com Cristo através do relacionamento pessoal de cada um. Você não irá mais usufruir daquilo que as pessoas estão produzindo, mas você vai comer somente do que estiver na mesa do rei. E eu quero pular para o verso, no finalzinho do verso 11. Ziba concordou com o rei. E aí, olha só o que a Bíblia diz no final do verso 11. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus. Vou ler de novo e eu peço que vocês participem. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Olha a restauração da identidade de Mefibosete. Davi, além de lembrar a descendência de Mefibosete, você é neto de Saul. O seu pai foi um grande rei, errou no meio do caminho. O seu pai foi um grande guerreiro. E você não está mais, você não é a condição que você está passando hoje, Mefibosete. E agora você vai comer a minha mesa como um dos meus filhos. Você vai sentar à mesa, cada um de nós vai sentar à mesa como filhos. Não pela condição, não pela nossa queda, não pelo nosso pecado, mas como filhos. Filhos amados. Filhos amados. Olha só o que diz, eu vou só citar. Romanos 8,16 fala assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Gálatas 3,26 fala assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Olha a nossa identidade como filhos, como estamos nos apresentando diante do Rei, como filhos. João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós somos filhos, e eu quero que eu e você hoje, quem somos nós diante do Rei? Eu e você somos filhos. Nós não somos o aleijado, nós não somos os adúlteros, os pecadores, nós somos filhos diante do Rei, prostrado diante da mesa, comendo com Ele. E quando eu e você nos relacionamos como igreja, nós temos que olhar para o outro e olhar um filho de Deus, uma filha de Deus. A mesa está posta. Eu quero trazer um resumo para a gente finalizar essa mensagem. E eu vou trazer 4 pontos. Eu vou começar a pregar agora, tá? Brincadeira. Brincadeira.
só um resumo da palavra em 4 pontos. Primeiro eu vou ler uma frase e depois eu vou dar esses 4 pontos para que a gente possa conversar na célula. A condição física de Mefibosete não foi mudada. Nós vamos ler o versículo. Mas a visão de quem ele era foi transformada no momento que ele se encontrou com o rei Davi. No verso 12. No verso 13. Verso 13 diz assim: Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Eu quero trazer que muitas das vezes eu lembrei, quando eu li isso, eu lembrei de uma frase de uma ministração do Júnior, que ele falou assim: às vezes a gente vai sempre conviver com um espinho na carne, trazendo a referência de Paulo. E isso foi muito forte para mim. Quando eu estava lendo, o Espírito Santo me lembrou dessa frase. Às vezes, uma condição que eu e você vamos passar, muitas das vezes não vai ser resolvida. Nós vamos ter que conviver com esse espinho na carne. Nós vamos ter que conviver com essa condição. Vamos ter que aceitar ser aleijado. Só que apesar dessa condição, nós vamos compreender que nós, independente dessa condição, nós podemos sentar à mesa do rei. O nosso passado não tem como mudar. Os pecados que cometemos, que estamos cometendo e vamos cometer, não tem como a gente fugir. Mas isso não pode impedir eu e você de sentar à mesa do rei. A condição de Mefibosete não foi mudada. Talvez uma condição minha e sua, talvez não seja mudada. Só que isso não muda quem Jesus é. Isso não muda quem Deus é. Ele é imutável. E a nossa condição não muda quem Ele é e como Ele se porta diante de nós. Então, por isso que eu coloquei, a condição física de Mefibosete não foi mudada. Ele não foi curado. Ele não nasceu pernas, a perna dele não funcionou e ele começou a andar. Deus poderia fazer isso? Poderia. Mas isso não mudou a bondade e a fidelidade de Deus. As nossas condições, se forem mudadas ou não, não muda quem Deus é. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo a cura, Ele continua sendo a restauração, Ele continua sendo Deus. Jesus continua sendo Deus. Mas o que Ele quer mudar em mim e você não é só essa condição, mas é como nós olhamos para a condição ao qual nós estamos. E como nós vamos nos apresentar e sentar diante dEle. E ter comunhão e relacionamento. Eu não quero que você saia daqui triste falando, a Ellen falou que a minha condição não vai mudar. Mas eu quero que você compreenda que, apesar dessa condição, apesar dessa limitação, você pode sentar à mesa do rei. Você pode participar da família de Jesus. Você pode participar do corpo de Cristo. Isso não muda como Deus olha para mim e para você. E não pode mudar quem nós somos diante dele. Amém? Vou dar os 4 pontos para a gente finalizar. No verso de 2 Samuel, no capítulo 4. Só volta um pouquinho aí. 2 Samuel 4:4. Fala da condição de Mefibosete, como ele se tornou aleijado. E diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas havia morrido. Sua ama
ou babá, aqui no nosso caso, vamos colocar assim para que a gente possa entender, era uma serva que cuidava ali das crianças, cuidava daquela condição daquela família. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Olha só, a condição ao qual Mefibosete estava como aleijado não tinha interferência nenhuma dele. Foi um acidente, uma condição que acabou deixando ele naquele estado. E às vezes o erro daquela ama, de não ter prestado atenção e a tropeçar e acabar derrubando aquela criança com 5 anos de idade. O erro dela não muda quem Mefibosete era. Então, primeiro ponto, o erro que cometeram com você não muda quem você é. As pessoas erraram com você e isso não muda quem você é. O que aconteceu no seu passado não muda quem você é. Segundo ponto, que é 2 Samuel 9:3, que fala sobre Ziba. Como nós lemos, ele olhou para a condição do filho e neto de Saul. E eu quero colocar assim para você: como as pessoas te veem não muda quem você é. A forma qual a sua família olha para você, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, como eles olham para você, não muda quem você é diante do Senhor Jesus. Terceiro, a visão de Mefibosete, que é no verso 8. Como você se vê, não muda quem você é. E o quarto ponto, que é o verso 11 e 12, fala sobre a visão do rei, a visão de Davi. Sua verdadeira identidade é ditada pelo rei, e o seu lugar sempre será na mesa em comunhão com ele. A sua verdadeira identidade é de filho. Você não é a sua condição, mas a sua condição mostra quem você é. E eu quero que você se coloque de pé. E que no caminho que você está, no caminho de Emaús, falando sobre Jesus, reconhecendo Ele, tendo experiências com Ele, insistindo na presença de Jesus, sentando à mesa, que quando eu e você estivermos em comunhão com Jesus, em comunhão com a igreja, que eu e você possamos nos apresentar como filhos, não por conta da nossa condição, não por conta do nosso pecado, não por conta da nossa queda, do erro ao qual as pessoas cometeram em relação a nós, mas que você possa compreender que você é filho e que o momento que você está passando não define quem você é, só revela. Eu peço para você colocar a mão no seu coração. E se nesses 4 pontos, em relação à condição ao qual os erros que as pessoas cometeram com você no seu passado, estão cometendo hoje, em relação a como as pessoas te veem, que você possa colocar diante do Rei nesse momento. Que você possa abrir o seu coração. O medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais. Restaura, Jesus, a nossa
nossa identidade. Pai das luzes me Restaura, Jesus, a nossa identidade. Foi adotado como filho. Senhor, nós não somos O herdeiro com o erro ao qual as pessoas cometeram com nós, com cada um de nós, Jesus. Nós não queremos deixar, Senhor, isso roubar a nossa identidade diante da mesa. Que isso, ó Pai, seja liberto, Senhor, de nós. Que isso não venha mais influenciar ou distorcer quem nós somos e como nós estamos nos vendo diante do Senhor, Jesus. Pai, restabelece a nossa autoimagem, restabelece a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, a nossa vida ministerial, familiar. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre cada vida a forma ao qual as pessoas olham para cada um de nós, ó Pai, não venham ditar quem nós somos, mas que nós possamos crer no que a sua palavra diz que nós somos. Ela é a verdadeira identidade. Não é, Senhor, pela nossa condição, é pela nossa descendência. E nós não somos dessa terra. Nós não nascemos por acaso. Nós não somos, ó Pai, um acaso, ó Pai, que aconteceu por acidente, mas foi pelo teu propósito, Senhor. E nós declaramos, ó Pai, essa identidade, Senhor, sendo restaurada. Cura, Espírito Santo, a nossa visão sobre nós mesmos, a nossa visão sobre o nosso encargo, a nossa visão sobre o nosso ministério, sobre o nosso propósito aqui na terra, Jesus. Restaura, Senhor, a nossa visão sobre nós mesmos e que nós possamos estar diante da mesa como filhos amados, como filhos que entendem o seu propósito, que entendem o seu chamado, Senhor, diante da mesa, Pai, e venha desfrutar disso com o Senhor, Jesus. É isso que eu declaro, é isso que eu oro, Pai, sobre a vida dos meus irmãos. Que nós possamos nos apresentar a Ti, Jesus, como filhos, e sentar à mesa sem medo, sem receio, porque o Senhor nos chama pelo nome. Obrigado, Jesus.